Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aí em um tema que eu não tenho nem dúvida que para você que está tentando vestibular Enem no final do ano, tem que estar afiadinho na ponta dos cascos aí. Estudo de demografia, população, vestibular Enem sem questões disso aí em geografia, gente, esquece, não vai acontecer, você não vai ser esse felizardo, tá? Então, existem aí muitas questões que nós temos e podemos ver a preço disso. Só localizando você, por favor. O que nós temos aqui, ó? Que nós acabamos encontrando aí é que essas questões, elas dizem respeito à nossa chamada frente A, tá? Não se confunda aí você. Então, 3 frentes. Nossa aulinha de hoje, nós começamos esse nosso terceiro bimestre dando uma olhadinha nessa frente A. Pergunta que fica aí para nós, por que é que a tal da demografia ela é tão importante assim, né? É importante porque a geografia, e agora eu vou puxar um pouquinho aí da brasa para minha sardinha, ela é aquela, né? Ciência que ela está preocupada antes de tudo com o quê? Né? Explicar diversos aspectos da realidade. E esses diversos aspectos, o quê? Geografia é legal por causa disso. Você trabalha com o teu cotidiano que está acontecendo. E hoje nós sabemos muito bem que existe essa coisa. Existe essa coisa de uma preocupação com a população mundial. Os diferentes grupos humanos, nos seus mais variados aspectos, então eles apresentam aí características e nós temos que compreender. E eu já vou dizendo para você uma coisa, você toma cuidado com demografia. Existe uma tendência nessas provas de trabalhar com aquela, perceber, ver se você tem habilidade de ler tabela, gráfico e assim por diante. E a demografia é, por excelência, aquela parte da geografia que mais trabalha com esses elementos, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender alguns pontos característicos dessa demografia. Primeiro ponto que nós temos aí, ó, crescimento populacional. Então esse gráfico, apesar de ser um gráfico aí, que ele vem um período muito recente, a partir de 1950, faz uma projeção até o ano de 2050, quando nós falamos em crescimento populacional, nossa, quantidade de temas que existe por trás de tudo isso é uma quantidade gigantesca. O que é que nós temos aí que nos preocupar com nossas famosas teorias demográficas, né? O Malthus, crescimento da população superior ao crescimento dos recursos, né? Os neomalthusianos, com aquela ideia que nós temos, que as pessoas tendem a consumir, principalmente nos países de população jovem, parte significativa dos recursos, e isso impede que surja o desenvolvimento. Daí já vem os reformistas dizendo que não tem essa de país pobre, país rico e não sei o quê, e diferentes formas de você controlar o crescimento populacional. O que nós acabamos percebendo aí é que muitas vezes esse reformista diz, se levou o desenvolvimento econômico social, naturalmente a população deixa de crescer. E por fim agora uma escolinha mais nova, né, que é chamada de ecomalthusiana, que é a escola do desenvolvimento sustentável. Que eles pregam muitas vezes que esse crescimento exagerado da população vai trazer impactos ambientais, e esses impactos ambientais eles podem aí trazer problemas muito graves. Então tome cuidado com essas questões. Elas são questões que sempre estão aparecendo, né? Sempre lembrando também o seguinte, que a população mundial é uma população que de forma geral ela ainda vem crescendo. Mas onde nós acabamos percebendo é que existe uma mudança no ritmo do crescimento da população. O que eu quero dizer para você com isso? O que eu quero dizer para você é que funciona assim. Nós temos diferentes fases de crescimento populacional. E essas diferentes fases de crescimento populacional, elas vão se apresentar basicamente como? Num primeiro momento, altas natalidades e mortalidades, a população não cresce muito. Num segundo momento, o que nós encontramos aí? Você tem uma queda muito significativa das taxas de mortalidade, quando é essa explosão demográfica, até que num terceiro momento nós vamos ter
quedas das natalidades e mortalidades, e a população entra em uma quarta fase, onde já não cresce mais. Lembrando sempre o seguinte, que isso trata de acontecer de que forma? Isso vai tratar de acontecer ao longo da história, em diferentes momentos e em diferentes regiões. Por exemplo, se nós formos analisar hoje, existem países mais ricos e desenvolvidos, como é o caso do continente europeu, que ele acaba apresentando o quê? Já existe uma estabilidade, um amadurecimento demográfico. Mas temos outros continentes aí, como é o caso principalmente do continente africano, que ele se encontra ainda numa fase de crescimento muito exagerado da população. Nesse período aí, se nós fôssemos contabilizar alguns países africanos, eles seriam esses países que mais estariam contribuindo para o crescimento populacional. Tranquilo? Então sempre tomar cuidado com esse crescimento populacional, que ele é um ponto muito importante. Outro, distribuição da população. O que acontece com a população do planeta? De forma muito geral, nós percebemos que essa é uma população que ela está distribuída de forma desigual no planeta. Enquanto nós acabamos encontrando algumas regiões aí, que são verdadeiros vazios demográficos, nós temos outras regiões que são verdadeiros formigueiros humanos. Então, sempre que nós falamos dessa questão, nós devemos ter uma ideia muito clara na nossa cabeça. Qual é essa ideia? A ideia é que justamente aí existem alguns fatores que determinam esse crescimento da população. Fatores que determinam a distribuição da população. Me desculpe aí. Então, o que são? Primeiro são aqueles fatores de ordem natural. Então, relevo, sem muitos acidentes, um clima que não apresente baixíssimas temperaturas, a presença de água. Então, tudo isso torna algumas regiões que são regiões ecúmenas do nosso planeta, que elas são, por assim dizer, trazem um maior conforto no que diz respeito a esses aspectos naturais. E depois nós temos um outro conjunto de regiões que são as anicúmenas. Não é legal viver naquela região montanhosa, no deserto, na geleira, nos polos, em florestas equatoriais também se tem baixa ocupação. Essa aqui não é bem uma realidade. Você pega, por exemplo, se nós formos analisar o Brasil, nós sabemos que não é assim uma distribuição igualitária em todo o território nacional. Nós temos áreas mais ocupadas, mais urbanizadas e de densidade maior, e nós temos grandes vazios demográficos também aí no Brasil, tá? Mas isso serve, mas sem sombra de dúvidas, hoje quando nós pensamos, em razões que levam a essa distribuição da população, sem sombra de dúvidas, os fatores humanos, eles são aqueles fatores que mais vão intervir nessa realidade, Então é a história da ocupação. Sabe que uma parte muito significativa, superior a 50% da população humana vai viver aqui. Por quê? É mais aprazível o meio? Não. É uma região que é ocupada por aproximadamente aí 7.000 anos, algumas civilizações. Então esse período de ocupação, ele sempre é um período que ele vai também chamar, a história em si, muita atenção para muita coisa, certo? Então toma cuidado com isso. Você vai pegar algumas regiões, e principalmente nos dias hoje, são regiões de atração da população mundial, E outras regiões, por exemplo, aí, são regiões de repulsão. A presença de conflitos, de crise econômicas, muitas vezes fazem com que ocorra esse problema, Sempre tomar cuidado, Quando a gente fala nessa distribuição da população, existem algumas regiões, alguns países, que eles apresentam uma elevada população absoluta, número total de habitantes. Então você pega aí, por exemplo, uma China e uma Índia, um exemplo muito claro disso. A população absoluta, o total, é muito elevado. E daí você pega alguns outros países, onde nós acabamos percebendo que a população relativa, ou a densidade demográfica é, por sua vez, também muito elevada. Você pega, por exemplo, alguns principados europeus, e um exemplo que sempre aparece para a gente é o Principado de Mônaco, que ultrapassa 18.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é essa dificuldade que nós temos aí. Não confundir isso com superpopulação.
porque sempre a ideia de super é o que? Muita gente, né? Mas superpopulação não é o superpovoamento, um sinônimo, por assim dizer, de uma grande quantidade de pessoas. Ela vai ser, sim, sem sombra de dúvidas, a relação que existe entre a quantidade de pessoas e os recursos. Então, superpopulação é uma característica relacionada à pobreza e à miséria. E como não poderia ser diferente, nós fechamos o nosso brinquedo de hoje aqui como? Falando das famosas pirâmides etárias, né? Verdadeiro arroz de festa de diversos vestibulares. Isso aqui a gente nem precisa mais ensinar para você como é que faz essa interpretação, mas eu vou fazer assim. Então a pirâmide etária, ela é uma pirâmide que ela procura mostrar o quê? A distribuição da população segundo os níveis etários. E além dos níveis etários, nós temos o quê? Também aqui a população ou a estrutura sexual de uma população. Distribuição entre homens e mulheres. Na altura da pirâmide, níveis etários. A base da pirâmide são representadas os jovens. No corpo da pirâmide, os adultos. E lá no pico, no topo da pirâmide, nós vamos ter os idosos. Aqui, ó. De um lado o homem, do outro lado as mulheres. No caso da nossa bela pirâmide aqui, ela se apresenta como? Em percentuais. Porcentagem da população. Então se a gente for pensar assim, ó, homens de 0 a 4 anos, nós temos alguma coisa aproximada aí entre torno de 9% e um pouquinho mais de meninas ou de mulheres. E assim você vai vendo, né? Pode aparecer também em números absolutos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões e assim por diante. Manja como é que é? É assim que funciona. Bom, então nós temos aqui as 3 pirâmides clássicas. A primeira pirâmide que nós temos, país com população jovem. Ou seja, o que nós acabamos encontrando nessa pirâmide aqui são os países mais carentes, subdesenvolvidos. Pirâmide de base larga, o que isso significa dizer? Uma quantidade muito grande de jovens representadas pela elevada taxa de natalidade. E poucos idosos, representados pela baixa expectativa de vida, fruto das condições de vida. Tá? Então olha aqui, ó. Segunda pirâmide que nós temos. Pirâmide etária de país com população em envelhecimento. Provavelmente esses países em desenvolvimento. O que apresenta lá para nós? Ó? Já começa a diminuir em relação à população total a participação dos jovens. Nós temos uma quantidade um pouco maior de adultos, e os idosos já passam a surgir como uma parcela mais significativa da população. Aonde nós acabamos chegando finalmente lá, ó, na nossa terceira pirâmide. Pirâmide etária de país com população envelhecida. São os países mais ricos e desenvolvidos do nosso planeta. O que é que nós encontramos aqui então? Já nós temos uma diminuição muito significativa dos jovens. As natalidades já não acontecem com grande frequência e com grande quantidade. Uma parcela muito significativa da população é formada de adultos, mas talvez uma outra característica que chame muito a nossa atenção aí, vai dizer respeito ao quê? A quantidade muito significativa de idosos que tem. Então é uma população que está em um processo de envelhecimento muito significativo aí. Então, tomar cuidado com esse tipo de tema. Isso aqui basicamente é o beabá. Mas o que você tem que tomar cuidado é que a partir de uma pirâmide etária você pode conseguir diversos dados a respeito de uma população, mesmo não fazendo a mínima ideia de qual seja essa população. Então o que acaba acontecendo aí? Você vai pegar um país de população mais envelhecida representada por essa pirâmide. Automaticamente nós percebemos que o que acontece nesse país, Você tem a alta natalidade, a qualidade de vida, a renda e não sei o quê. Então, são diversos elementos que você pode tirar daí e você não tenha dúvida que seu professor ou o cara que vai fazer lá a tua prova de Enem de vestibular
sabe muito bem que ele pode aprontar na tua cabeça bem com esses gráficos aí, tá? Tendo a habilidade de fazer a leitura, você não vai ter dificuldade nenhuma, com nenhum também dessas questões aí. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.